eu vou trazer revelações proféticas do Espírito de Deus para a sua vida. Aleluias. Então fecha os teus olhos agora e vem comigo. Nós vamos agora mergulhar no profundo do Espírito de Deus. Porque essas revelações profundas nós só temos quando nós mergulhamos na presença dele. Aleluias. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Eu chamo a presença do grande Yahvé, do glorioso Yeshua HaMashiach, vem neste lugar. Vem, Pai, vem com o teu poder, vem com a tua unção. Toca agora, Pai, a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, ao vivo comigo, Pai. Entra nesta casa, Pai. Entra nesta mente, Pai. Nós declaramos todo o pensamento cativo a Jesus Cristo agora, Pai. Toda barreira, todo impedimento do inferno que venha tentar nos impedir de mergulhar no profundo e termos a revelação exata para os últimos dias da tua igreja, uma revelação que vem do teu Espírito, um despertar da noiva de Cristo. Em nome de Jesus, que toda barreira venha cair agora. Em nome de Jesus, que toda obra do inferno para tentar atrapalhar esta live, que caia por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos a conexão da internet também. Pai, eu te peço, coloca-nos num ambiente profético agora. Numa sala profética da tua presença agora, Senhor, para que nós possamos, Pai, estar conectados no teu reino. Conecta-nos agora em espírito, no nome e na autoridade de Jesus. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir nesse lugar. Faz do teu jeito, faz conforme a tua vontade. Tu és o dono desta live, tu és o dono da nossa vida e nós te damos toda a honra, toda a glória e te damos toda a adoração. Yeshua HaMashiach, toma o teu lugar de honra. Nós estamos preparados, Jesus. Nós estamos preparados para a tua vinda. As minhas lamparinas estão acesas, Senhor. As nossas lamparinas estão queimando, Senhor. Tem óleo de sobra. Tem óleo derramando, Senhor. Nós estamos preparados com as nossas vestes santas e purificadas para o dia do casamento. E sem demora, esse dia se aproxima, grande Yahvé. Sem demora, nós estaremos contigo em glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluias! Vai me ajudando a compartilhar. Então, o tema da live de hoje, queridos, é fogo estranho. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Essa expressão fogo estranho. Eu quero te mostrar, então, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela também vai nos falar, vai fazer menção sobre o fogo estranho. A própria palavra de Deus, ela vai falar sobre o fogo estranho. Deixa eu arrumar o meu microfone aqui de um jeito que fique melhorzinho. Então, a palavra de Deus vai falar também do fogo estranho. Aleluias! Então, Levítico, capítulo 10, porque nós estamos pautados com a espada, meu irmão. E a espada é a palavra do Espírito. Se não tem palavra, não tem espada. Se não tem espada, não vence a guerra, não sobrevive. Aleluias! Então, Levítico 10, versículo 1 vai dizer assim: a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou o fogo. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim eles ali morreram. Na versão King James, vamos ver se eu consigo abrir aqui para você. A versão King James vai falar que isso era um fogo estranho. Ela chama isso de fogo estranho na palavra de Deus. Amém? Ela diz assim, ó: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro dele e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Uau!
algo que ele não lhes havia ordenado, foram rejeitados, foram mortos, foram queimados pelo fogo estranho. Meu Deus, uau! Então existe realmente o fogo estranho. E o que é o fogo estranho? O fogo estranho é aquele fogo que não tem a participação de Deus. O fogo estranho, queridos, é aquilo que não foi feito por intermédio de Deus. É um fogo criado pelo homem, ou um fogo que tem um pouco de Deus, mas o homem vem e ele coloca uma mistura nesse fogo. Não é fogo puro. Não está conforme a vontade de Deus. Não está conforme aquilo que Deus ordenava. E como que nós vamos ver trazendo isso hoje para o nosso âmbito? Amém? Trazendo para o nosso âmbito hoje esse fogo estranho. Aleluias! Então, o fogo estranho hoje são pessoas, homens, mulheres de Deus, que são portadores de fogo estranho e que estão entrando dentro das igrejas e estão dilacerando esse fogo estranho, aonde parece muito com o fogo de Deus. Isso é uma revelação do Espírito de Deus para nós, para nossa vida. E hoje o Senhor ainda ao meio-dia falava comigo sobre estas coisas. O Espírito Santo me trazia uma revelação para que eu pudesse alertar a igreja. Desde ontem o Espírito Santo tem falado comigo a respeito disso. Parece ser o fogo de Deus, mas não é o fogo de Deus. Meu Deus, usa o nome de Deus. Usa o nome de Jesus, mas não tem nada de purificado nesse fogo, mas tem uma mistura satânica, tem uma mistura que não é de Deus, queridos, dentro desse fogo. Sabe que tipo de fogo é o fogo estranho? É o tipo de fogo que não foi gerado no altar de Deus. Assim o Espírito Santo me dizia: filha, esse fogo não foi gerado através de um jejum, através da minha palavra, através da oração, através de um preço pago de uma vida no altar de Deus. E a vida no altar de Deus, ela tem um preço, queridos. E o fogo estranho não tem vida no altar. E nós vamos entender, fica comigo até o final e eu quero orar por você. Se você recebeu desse fogo estranho, nós vamos tirar esse fogo estranho e você vai saber quais são os sintomas de quem está debaixo de um fogo estranho, revelado pelo próprio Espírito do Senhor. Então, queridos, esse fogo estranho, ele tem enganado muitas pessoas. Por quê? Porque ele está dentro da igreja de Cristo. Nós achamos que o fogo estranho, a ação de Satanás e seus demônios é só lá fora, na feitiçaria, na macumbaria. Não, queridos. A Bíblia vem nos alertando há muito tempo sobre os falsos profetas. A Bíblia vem falando, né, de lobos em pele de cordeiro. Onde estão os lobos? Com a pele de cordeiro? Lá no mundo? Não. Eles estão dentro da igreja. Então o Espírito Santo está nos alertando de algo que está acontecendo. Meu Deus. E o Espírito Santo dizia para mim: filha, cuidado com o avivamento dos últimos dias. Cuidado, vai ter muito fogo estranho no meio desse avivamento. E o meu coração se estremeceu no Senhor Jesus. Queridos, o que é esse fogo estranho? Muitos altares de igrejas estão recebendo desse fogo estranho. É quando você está na sua igreja e vem um pregador de fora na sua igreja, que aquele pastor traz, não sabe realmente se aquele pregador tem vida no altar, não conhece verdadeiramente a vida dele, e quando ele está pregando, você está ali sentado, né, está ouvindo aquela pregação, mas aquele pregador fala do nome de Jesus, ele invoca o nome de Deus ali, mas porém ele carrega um fogo estranho, porque ele já não tem mais vida no altar. Ele até tem um dom do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele dá um dom, e ele não toma de volta, ele não retém para ele o dom. Uma vez que o Espírito Santo dá o dom dele para alguém, essa pessoa vai permanecer com aquele dom e vai morrer com aquele dom. Então ela pode ser usada por aquele dom, mas através de fogo estranho. Por quê? Porque ela não tem mais vida no altar, ela não tem mais intimidade com Deus, ela não tem mais comunhão com Deus, mas ela ainda usa o nome de Jesus. E é aí que as pessoas caem num total engano. O que eu mais tenho visto, queridos, pessoas estão subindo em cima do altar. E sabe por que tem igreja que não cresce?
Por que tem igreja que está estagnada? É uma revelação de Deus, eu vou falar. Sabe por quê? Porque está trazendo fogo estranho em cima de um altar que era para ser santificado e era para estar purificado. Fogo estranho em cima do altar. Por isso a igreja não vai para frente, não vai para trás, ela está estagnada, ela está paralisada. Aí você, meu querido irmão e irmã, que tem uma igreja, que tem uma célula, que coloca qualquer um para pregar, que coloca qualquer um para subir lá em cima onde você é a autoridade. Porque se você não é a autoridade máxima, você não tem como impedir que isso aconteça. Mas se você é a autoridade máxima, você coloca qualquer tipo de pessoa, ou você que ouve qualquer pregação, né, nas redes sociais, você que ouve qualquer tipo de oração, já vai recebendo aí no teu espírito e está recebendo um baita de um fogo estranho que logo você vai ver o que ele vai causar na sua vida. Então, esse fogo estranho é um fogo que Deus ele já não aceita mais. E quem está recebendo desse fogo estranho vai estar tendo as mesmas atitudes que essa pessoa. Então, queridos, o que eu tenho visto é que a igreja perece pelo que o próprio Jesus falou, só que ela não mudou, por falta de conhecimento. A Bíblia diz, queridos, é um alerta para os últimos dias, queridos. Se você não tiver conhecimento na palavra, eles vão gritar, corre para a direita que Jesus está aqui. Você vai correr para lá. E não é Jesus, é um falso profeta. Se você não conhece a palavra de Deus e a escritura de Deus, tem gente que vai gritar, ele está lá em cima no morro, toda a igreja vai sair correndo para o morro. Sabe, queridos, por quê? Porque não tem conhecimento. Jesus ele podia ter dito, a minha igreja perece porque não sabe orar. Ele não disse isso. A minha igreja perece porque ela não me busca de todo o coração. Ele não disse isso. Ele fala de conhecimento. Conhecimento profundo na minha escritura. Ele fala de conhecer a Deus. Ele fala de entender aquilo que Deus está falando. Isso traz o quê? O Espírito Santo está me dizendo agora, um bloqueio de proteção. A palavra traz um bloqueio de proteção para você. A instrução, ela traz proteção. Digo algo mais para você. Unção não é só manifestação de poder. A unção e o conhecimento caminham juntos. Sabe aonde tem fogo estranho? Eu vou dizer para você. Aonde só se busca unção, manifestação de poder sem palavra de Deus. Eu já fui em seminários, já viajei por muitos lugares, profetas usados poderosamente em Deus, mas que não abriram a Bíblia para iniciar um culto, nem para ler um versículo. Que tipo de fogo é esse? Que tipo de fogo é esse, queridos? Então, a igreja que está alerta, ela tem que discernir o que é fogo estranho. Porque senão, meu amado irmão, Jesus vai vir, nós vamos subir e alguns vão ficar. Por quê? Porque acreditaram em tudo que estava sendo falado, acreditaram em tudo que estava sendo pregado. Eu vi com os meus próprios olhos falsos profetas pregando coisas que não estavam na palavra de Deus. E sabe como que o povo está nisso? Aplaudindo, batendo palma. A pessoa está lá, está falando coisas de derrota. A pessoa está indo contra a escritura. E aí se levanta, né? Ali de 100 pessoas, 50 estão aplaudindo aquilo que está sendo falado. E aí eu me pergunto, aonde está o conhecimento da igreja? Aonde está a espada da igreja? A tua espada é a palavra. Qual é o tamanho da tua espada? A tua espada vai nivelar o tamanho do conhecimento que você tem a respeito da palavra de Deus. Qual é o tamanho da tua espada? O quanto de conhecimento você tem adquirido em Deus para que você venha se defender das armas do inferno? Jesus, ele se defendeu. E Jesus, ele se defendeu na palavra. Satanás disse, joga-te daqui para baixo. Está escrito, ele disse. Será que você tem a palavra de Deus para se defender do diabo no dia mau? No dia da guerra e no dia da batalha espiritual, porque existe a batalha e existe a guerra. E todos nós vamos passar por esses dias. O dia terrível vai chegar para todo mundo, querido. Que tamanho é a tua espada? Qual é o tamanho do conhecimento da tua palavra? Será que a tua espada é de um tamanho suficiente para derrotar demônios e hostes do mal? Então, queridos, se nós começarmos a nivelar o conhecimento da noiva, a noiva que vai para um casamento e não conhece o noivo vai casar como? Se ela nem sabe para onde está indo, ela nem sabe com quem ela está casando, a noiva tem que ter instrução bíblica. E aí a igreja de Cristo está aplaudindo, né, os falsos profetas que estão no altar. A igreja vê uma manifestaçãozinha de poder, e manifestação de poder é bíblica. Eu amo as manifestações de poder, mas tenham cuidado. Gente, eu vou dizer algo para vocês. Satanista, eles não deixam qualquer um botar a mão na cabeça deles, não. Mas a igreja de Cristo não toma cuidado.
A igreja de Cristo, qualquer profeta que fala em línguas, põe a mão na cabeça dela e diz fogo e já era. A pessoa já acha que é do Espírito Santo de Deus. Cuidado! Existe o fogo que vem de Deus e existe o fogo que vem do diabo, queridos. Eu quero dizer algo para você. Você lembra quando Moisés e Arão foram até lá no Egito falar com o rei? E aí Arão joga a vara no chão e ela se transforma numa cobra? Só que daí, os magos, os feiticeiros ali de Faraó também jogaram uma vara no chão. Ela também se transformou numa cobra. Qual é a diferença? A diferença é que a cobra de Arão matou e comeu a outra. Ela tem mais poder, ela é vívida, queridos. Você sabe o que acontece com o fogo de Deus verdadeiro? Quando alguém vem e ministra sobre ti um fogo de Deus que é santo, puro, genuíno, santificado, eu estou falando de alguém que tem vida no altar. E eu conheço pessoas assim, meus amados irmãos, raras pessoas eu encontrei assim, não enche essa mão, que eu olhei para a vida dessas pessoas e elas estão na palavra. Elas estão na palavra de Deus. São pessoas que me dão curso. Estão na palavra de Deus, pautado na palavra. Não tem vaidade, não tem luxúria. Pessoas que estão em alto nível do poder, mas continuam na humildade, anunciando o evangelho de Cristo. O fogo verdadeiro. Você sabe que tem o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Vamos fazer uma live sobre isso. Então, o fogo verdadeiro, ele bate em nós. E ele nos transforma. O fogo verdadeiro, quando você cai ali no chão, quando você tem uma manifestação do Espírito, que é um fogo genuíno, ele faz com que você abandone imediatamente todo o pecado. O fogo verdadeiro te leva para uma vida de rendição. Ele te leva para uma vida de adoração. Ele te leva para uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. O problema de muitos é manter isso tudo depois. É conseguir manter aquilo que recebeu no dia que foi ministrado, aquele fogo genuíno que vem de Deus. Ele já imediatamente causa um desejo dentro de você de uma mudança de vida. Um desejo, você sai daquele culto com vontade de buscar mais a Deus. O fogo verdadeiro que vem do próprio Deus é aquele fogo que você já quer ser transformado, que você já está ansioso para chegar e para começar a mudar a sua vida de oração. Ele quer te levar para um outro nível. O fogo verdadeiro, queridos. Eu estou falando porque eu recebi desse fogo lá muitos anos atrás. Ele te traz fome e sede da presença de Deus. Depois que eu entrei nesse nível de fome e sede, eu nunca mais saí. Ele só aumenta. Ele é sem medida. Aleluia! Se você está entendendo, coloca uma mãozinha aqui para mim. E quem está aqui me ajuda a compartilhar. No final nós vamos orar para queimar fogo estranho. Então, queridos, o que tem muito acontecido no meio das igrejas é isso. Quando tem ali um pastor, um missionário, um pregador, um evangelista, um discípulo, um diácono, um irmão de igreja que está pregando, ele tem autoridade sobre quem está ouvindo. Ele tem autoridade sobre aquela igreja. Porque quando o pastor daquela igreja passa o microfone para ele, ele junto com o microfone passa a autoridade sobre a igreja, sobre a noiva, sobre o corpo de Cristo para aquela pessoa. Você está vendo o quanto nós temos que ter cuidado das nossas ovelhas? Quem está à frente delas? E aí aquela pessoa tem um fogo estranho, ela ministra a oração e você recebe. A oração dele está tocando em você. E aí ele vem, põe a mão na sua cabeça, ora, existem portais, né? Onde nós recebemos essa unção do Espírito de Deus é na cabeça, na testa, nas palmas das suas mãos. Existem alguns lugares que nós somos receptíveis ao poder de Deus, aonde há uma transferência de unção. Por isso que lá no início da Bíblia, ali no Velho Testamento, quando o profeta Samuel ungiu, ele ungiu o quê? A cabeça. Por que os bruxos, os satanistas não deixam pôr a mão na cabeça? Porque aqui é um lugar receptivo. Aqui nós temos uma glândula coronária e aqui atrás e na frente, aonde a gente é receptível ao poder de Deus, tanto o de Deus como o poder das trevas. Cabe a nós discernir aquilo que nós vamos deixar, quem vai tocar na nossa cabeça. E quando aquele pastor está carregando um fogo estranho e põe a mão sobre você, você recebe do fogo estranho.
você vai começar a receber do fogo estranho sobre a sua vida. E aí o que vai acontecer? Qual é a consequência do fogo estranho? Você sai daquele culto e você começa a ter a sua vida paralisada. A consequência é que você vai sair daquele culto e a sua oração já não flui muito. Porque um culto de fogo, você vem para casa orando, você vem para casa profetizando, vem tocando o chofar, coloca o louvor no teu carro, você vem aleluiado para casa. Mas o fogo estranho, você vai orar, já não consegue mais muito, vai perdendo a vontade de ler a Bíblia, sabe? Você vai... Morte espiritual. A Bíblia diz que quando Abiú e Adab trouxeram fogo estranho diante de Deus, que foi rejeitado por Deus, eles morreram. Morte espiritual. A pessoa começa a morrer espiritualmente. Se aconteceu para você, escreve aqui nos comentários. Você já passou por isso? Saiu de um culto e você depois até estava meio ruim, a sua oração não fluiu muito em casa, depois daquela imposição de mãos e aquela oração de alguém, parece que bagunçou as coisas na sua vida, você não sentiu aquele ânimo mais, aquela alegria, não tem mais vontade de estar na presença de Deus, é porque você começou a morrer espiritualmente, porque você deve ter recebido um fogo estranho de Deus, e eu já recebi, eu já passei por isso, e esse fogo estranho precisa ser anulado. Esse fogo estranho precisa ser extraído. Esse fogo estranho precisa ser retirado para que não aconteça morte espiritual. Então, uma transferência de unção pode trazer a transferência do caráter da pessoa que colocou as mãos sobre você. Tá ligado, meu irmão? Uma imposição de mão sobre você pode trazer os maus costumes daquela pessoa até a vida de fornicação e pecado que ela tem sobre você. Uma moça ainda estava numa entrevista, num podcast, ela estava sendo entrevistada e ela disse que, não cabe nós aqui denegrirmos o nome e a imagem de ninguém em nome de Jesus, que a live não é para isso. Mas ela fala de um suposto pastor muito conhecido, que está pregando em muitas igrejas, todo mundo conhece, e ela disse assim para a entrevistadora, eu conheço ele está em pecado, ele está em fornicação e em pecado. E aí a apresentadora, a entrevistadora ficou apavorada, porque quando ele está em pecado, quando ele está traindo a esposa, o pecado dele era de traição, a igreja está recebendo desse mesmo pecado, e quando uma autoridade espiritual que está acima muitas vezes se divorcia, começa a acontecer divórcios dentro da igreja. Pode cuidar, queridos, pode cuidar. Isso acontece quando aquele pastor está com uma fraqueza em algum tipo de pecado e ele é a cobertura e ele está botando a mão na cabeça das pessoas. Amanhã depois vai ter mais pessoas. O pastor que está debaixo de pornografia. Amanhã depois a metade dos membros vão estar na pornografia também. Está em fornicação? A metade dos membros vão estar. Sabe por quê? Há uma transferência quando você ouve a oração e quando você recebe uma imposição de mãos. Amém, queridos? Então tenha muito cuidado com esse tipo de coisa, porque ao invés de você vir carregando a presença de Deus daquele ambiente, você pode vir carregando um fogo estranho que vai destruir a sua vida, que vai destruir também o teu casamento. Amém? Aleluias? Então, queridos, eu estava olhando, essa semana eu levantei de manhã para fazer uma das lives, e quando eu estava olhando ali para fazer uma dessas lives, eu percebi, entrei numa pessoa cristã, Eu aceitei ela no meu Instagram por ser cristã, uma mulher de Deus. Quando eu abri a live dela, eu digo, vou olhar, eu gosto de incentivar as pessoas também, Porque às vezes as pessoas dizem, não tem como falar de Deus, eu não tenho ministério. Abre a tua rede social e começa a gravar um vídeo e começa a evangelizar. Se tiver é aquele que Deus queria. Abre, tenha coragem, fale do Senhor. E eu entrei para incentivar. Queridos, quando eu entrei e olhei para a roupa que a pessoa tava, eu choquei. Eu vim para trás. Era uma roupa usada na feitiçaria, na macumbaria, porque eu tenho conhecimento. E eu conheço as legalidades. A pessoa tava com um turbante, uma roupa esquisita. Naquela roupa dessa pessoa, não vou dizer a cor, Porque a pessoa tá no meu Instagram. E existiam amuletos do inferno na roupa dela, dessa pessoa. Existiam coisas horríveis, satânicas. Eu disse, não. Essa pessoa não pode estar falando de Jesus e em nome de Jesus, se nomeando. Ser discípulo de Cristo falando em nome dele. Porque nós falamos em nome de Cristo porque somos discípulos.
Eu entrei de novo na live, falava do nome de Jesus. Entrei no Instagram da pessoa, falava do nome de Jesus. Eu fiquei chocada. Eu disse, meu Deus, a igreja perece, a igreja não tem conhecimento. Esses dias eu vi falar também de uma pessoa aí que está dando muitos cursos, muitas coisas, está crescendo muito, assim, milhares e milhares de seguidores. E aí você entra lá onde a pessoa está gravando, atrás aqui, queridos, é cheio de coisas de ocultismo e os cristãos não estão percebendo. Está cheio de símbolos satânicos. As pessoas não estão percebendo isso. Estão entrando, estão recebendo isso. Eu quase não acreditei que as pessoas estão sendo coniventes com essas coisas, porque elas não têm conhecimento daquilo que é satânico. Então o fogo estranho está se misturando no meio do fogo da igreja. E nos últimos dias, você vai entrar em lugares que tem 100 profetas de Deus, 50 tem fogo de Deus e 50 tem fogo estranho. E aí, queridos, a igreja precisa ter discernimento. Nós precisamos discernir no Espírito aquilo que vem de Deus, a manifestação, o poder, o dunamis que vem do Espírito. E discernir aquilo que vem da obra das trevas. Aquilo que vem do inferno para tentar, sabe o quê? Meu Deus, confundir a sua mente. Para tentar confundir o seu conhecimento. Para tentar colocar dúvida naquilo que você já aprendeu em Deus. Mas como, pastora, a igreja tem que buscar? Tem algo específico, queridos. Algo específico que a igreja precisa buscar. Como, pastora, saber se esse fogo estranho vem de Deus ou vem de demônios? Através do discernimento de espírito. Discernimento de espírito é um dom. Discernimento de espírito é dado pelo Espírito de Deus. A igreja tem que buscar esse dom de discernimento que vai te fazer discernir quando esse fogo é de Deus e quando ele não é de Deus, queridos. Agora eu digo algo. A igreja está sempre apontando para aquilo que vem de Deus e chamando aquilo que vem dizendo que é do maligno. A igreja está tanto querendo procurar coisa onde não tem, e aonde realmente tem, ela está aplaudindo. Gente, desperta, igreja. Acorda. Para de aplaudir falso profeta. Para de ser conivente com esse tipo de coisa. Levanta. Está na hora de despertar. Esse fogo estranho vai destruir a sua vida e a sua casa, vai entrar dentro do teu casamento, queridos. Eu vi pessoas vestidas de pomba-gira, pregando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós temos que discernir no Espírito. Pastora, eu não tenho discernimento no Espírito. Como que eu percebo que é um fogo estranho? Você peça e ore ao Espírito Santo naquele momento, para que ele venha mostrar para você se aquilo vem de Deus ou não, se é a ação dele ou não que está acontecendo ali. E aí, queridos, você vai sentir algo dentro de você. É uma falta de paz. É uma inquietude. Você vai achar muito estranho. Está muito diferente, mas você tem que sentir. Porque tem gente que está querendo limitar o Espírito Santo de Deus. Colocar ele dentro de uma caixinha e dizer assim, ele só pode fazer isso e aquilo. Ninguém limita o Espírito de Deus. Quando o poder de Deus cai na casa, quando a glória de Deus ela toma o ambiente, existem vários tipos de manifestações espirituais dentro do ambiente. Cada pessoa recebe conforme o Espírito Santo quer e conforme ele deseja e conforme o coração daquela pessoa se abre para receber. Então uns vão girar, uns vão pular, uns vão correr, uns vão gritar, uns vão profetizar. Mas não é porque um girou diferente que não é do Espírito de Deus. Cabe a ele dizer se vem dele ou não. E o discernimento de espírito é quando você ouve a voz do Espírito para saber se aquilo é dele ou se não é dele. Eu quero deixar um alerta também aí para pessoas. Envie esse vídeo depois, ele vai ficar salvo lá em outro lugar que não dá para falar. Para pessoas que têm dúvidas. Se você duvida da manifestação do Espírito no ambiente que você está, se você acha que aquilo pode ser um fogo estranho, não abra a tua boca. Porque blasfêmia contra o Espírito Santo
é atribuir a obra do Espírito Santo a demônios. Pecado que não tem perdão na Bíblia. Então, se você tá vendo, mas a irmã tá girando para cima e tá levantando o braço e gira a perna junto, e você não sabe discernir, não diga que é o diabo na vida dela. Não fale que aquela língua estranha que ela tá falando é engraçada e deve ser uma ação de demônios na vida dela. Querido, se você não discerne no espírito, cuidado, não aponta o dedo para quem está se movimentando no espírito. Então peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, porque quem está se levantando para falar da manifestação gloriosa do Espírito Santo vai pecar contra ele. Uma hora dessa vai acabar pecando contra o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa o quê? Buscar discernimento. Ore ao Senhor. Peça para que Ele venha ajudar você a discernir se essa obra realmente é dele. Se é Ele que está na casa. Se é Ele que está agindo. Se é Ele na boca do pregador. Eu tenho discernimento. Eu logo consigo identificar. E aí eu ouço uma, duas palavras daquela palavra que está sendo pregada e eu digo, peraí. Queridos, o que vem do Espírito de Deus nunca vai contrariar a Bíblia. O que vem, a revelação que vem do Espírito de Deus está pautada na palavra dele. Deus fala mediante a própria palavra dele. Ele não usa outra palavra para falar. Se não condiz com aquilo que a Bíblia diz, não vem de Deus. Se está atacando aquilo que Jesus falou, não vem de Deus. Mas como que a igreja vai saber? Se ela tiver conhecimento na palavra. Como que a igreja vai saber? Se a igreja vem às vezes em quando no culto. Se a igreja troca Jesus por qualquer festa de aniversário, por qualquer outro evento, como que a igreja vai discernir isso? Como que ela vai ter conhecimento se ela pouco lê da palavra, não discerne, e aí ela precisa ir no culto para quê? Para aquela palavra ser esmiuçada, para que ela venha compreender aquela palavra, e às vezes ela até acaba indo no lugar errado. Como que a igreja vai discernir? Nós estamos vivendo nos últimos dias, queridos. Está por acontecer muitas coisas, eu não quero me deter agora com você sobre isso. Mas a igreja precisa estar alerta. O Espírito Santo dizia claramente para mim, filha, nos últimos dias vai ter fogo estranho misturado com fogo santo. Cuidado! Cuidado, porque esse fogo estranho vai vir para colocar dúvida no coração de algumas pessoas. Cuidado, o Espírito Santo dizia. Esse fogo estranho vai vir para tentar distorcer a minha palavra e aquilo que eu disse. Esse fogo estranho vai tentar contaminar o fogo santo. E aí uma pessoa carrega um fogo santo, uma unção preciosa do Espírito Santo de Deus, porque o batismo com fogo traz um fogo sobre você que vai transformar, vai revolucionar a sua vida e a sua história. E aí você vai lá e deixa um profeta, deixa alguém tocar a mão na sua cabeça. E aí ali tem um fogo estranho, vai misturar com o fogo que você tem. Daqui a um pouco você está ministrando um pouco no poder de Deus e um pouco no poder das trevas. Daqui a pouco você está um pouco falando nas línguas do Espírito Santo e daqui a pouco você está falando língua de demônio. Daqui a pouco você está no altar sendo usado por Deus e daqui a pouco está sendo usado por Baal, por Aserá. Queridos, então, precisa despertar. Cuidado, cuidado. Eu fui num lugar uma vez, num evento lá na praia, tava todo mundo, tava todos os pastores. Queridos, eram só pastores. Eram só pastoras. Tava todo mundo lá, tinha apóstolo de tudo que era apóstolo, né? Porque apóstolo, pastor é só um título, queridos. Lá na portinha do céu, lá, quando Jesus abrir, não vai ser pastor, apóstolo. Lá não, queridos. Lá é aqui, ó, teu coração. Jesus vai olhar pro teu coração, pro fogo que tá dentro de ti, se ele é verdadeiro. Nós vamos ser provados e testados por ele. Ele vai testar o fogo que tá aqui dentro de nós. Amém? Tava todo esse tipo de gente lá. E de repente, o ministrante falou contra a palavra de Deus. Falou contra a manifestação do poder de Deus em algo que eu vivi, que eu conheci. Sabe o que eu fiz? Levantei, peguei as revistinhas que eles me deram. Ó, eu e meu marido jogamos em cima lá de um negócio que tinha lá de uma mesa. Tchau e bênção. Ah, mas os irmãos se alvoroçaram? Queriam dizer que nós éramos do diabo, meu Deus, que nós desrespeitamos, que nós saímos. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar recebendo ministração de fogo estranho. Eu não vou ficar num lugar, queridos, aonde não é Deus que está falando. Não importa se o nome é profeta, é pastor, o que ele é. Eu não vou ficar. Não fique, queridos. Eu me levantei. Eu vim embora. Eu saí, eu fugi de perto desse fogo estranho. O que eu mais quero na minha vida é fogo de Deus, porque fogo de Deus queima pecado. Fogo de Deus traz mudança de vida.
Fogo de Deus traz cura para as tuas emoções. Fogo de Deus trata o teu emocional. Fogo de Deus trata o teu casamento, os problemas psicológicos e emocionais que tu tem dentro do teu casamento. Se você tem fogo de Deus, você não precisa muitas vezes consultar com um psiquiatra. Se você tem fogo de Deus na sua vida, se você permite que esse fogo venha queimar, mas todos os dias na sua vida, fogo de Deus não é um fogo. Olha, meu Deus, olha o que Deus dizia sobre o altar. O fogo, a chama, não pode se apagar. Uau! Ela não pode se apagar, queridos. Essa chama tem que ser mantida acesa. Como manter essa chama acesa? Intimidade com o Espírito Santo, jejum, oração, renúncia. Uau! Renúncia! Renunciar ao meu eu, renunciar a mim mesmo, renunciar aos meus desejos da carne, entrega no altar, renúncia a entregar aquilo que você mais ama, aquilo que você mais deseja, entregar tudo, sem reservas, é entregar o teu Isaac. Meu Deus, renúncia tá preparado para entregar o teu Isaac? Tá preparado para entregar aquilo que você mais ama? Tá preparado para subir um monte como Abraão? E para viver uma promessa extraordinária na tua vida? Entrega o teu Isaac. Entrega aquilo que você mais ama para Jesus. Entrega aquilo que te faz tão feliz, que você gosta tanto. Entrega. Troca pela presença dele. Entrega para ele. Entrega, querido. E você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. As pessoas não estão preparadas nem para entregar meia hora de tempo para Jesus ou 40 minutos para estar num culto. Vocês acham que as pessoas vão entregar o Isaac para Jesus? Por que Abraão viveu o nível que ele viveu em Deus de comunhão? Um nível extraordinário de uma bênção avassaladora em Deus? Porque ele soube entregar Isaac. Ele entregou tudo. Ele entregou tudo na presença de Deus, queridos. Eu entreguei muita coisa para Deus também. Um dos meus Isaques que eu entreguei foi o meu próprio trabalho, que eu entreguei para o Senhor. Eu sou formada também. Eu sou formada. Eu também tenho faculdade, eu podia estar trabalhando. Mas eu entreguei o meu Isaac para Deus. Dinheiro, financeiro, queridos. É muito bom trabalhar e ter dinheiro, mas Deus, ele me pediu o meu tudo. Eu entreguei o meu tudo e eu não entreguei só isso. Eu entreguei a minha vida na carne aqui, eu entreguei para Deus. Para viver no Espírito, por Deus, para Deus e em Deus. Eu renunciei muitas coisas que eu gostava de fazer para estar com Deus. Amém? Eu tenho renunciado hoje ainda muitas coisas para Deus. E isso não me torna melhor do que você, mas eu vim para dizer que você também pode, que você deve despertar para esse novo tempo que está vindo sobre a terra. Meu Deus, é muito profético o que o Espírito Santo está me mostrando. Um novo tempo que está por se manifestar aqui na terra. Eu quero dizer algo profético para você. Deus está recrutando trabalhadores para a vinha. Ei! Nós estamos nos últimos dias. Deus está chamando pessoas para o evangelismo. Deus está chamando pessoas que vão se levantar também em redes sociais para ganhar almas, para trazer alertas. Uau! Para remover a cegueira espiritual do meio da igreja deles. Você está preparado para pagar esse preço? Você está preparado para dizer, Senhor, eis-me aqui? Se você estiver preparado, primeiro pergunte para Deus quanto isso vai custar para você. Quantas horas de sono a obra de Deus vai custar para você? Quantos dias do seu trabalho você vai ter que entregar pela obra, queridos? Quanto do seu tempo você vai ter que se doar pela obra? Pergunte para o Espírito Santo. O que ele quer de você e quem é o teu Isaac, que talvez ele está pedindo para você há muito tempo, queridos. Cuidado. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado. Comece a discernir. Comece a pedir de Deus que ele venha trazer para você, que ele venha falar com você e venha mostrar para você aquilo que vem dele e aquilo que também não vem dele, para que você não venha ter morte espiritual. E eu quero orar agora por você. Quero ministrar agora sobre a sua vida, queridos. Quero ministrar agora fogo de Deus. Aleluias. E quero orar para que o Senhor venha tirar todo o fogo estranho que tenha sido colocado na sua vida, que talvez blindou a sua vida, paralisou a sua vida, que talvez bloqueou a sua vida na área sentimental, saúde emocional, eu não sei. Talvez você está se sentindo morto espiritualmente. E eu quero orar
para que o Espírito Santo de Deus venha remover todo o fogo e venha colocar sobre ti um fogo novo, um fogo que vem do Espírito Santo de Deus.